Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está vendo esse vídeo. Sou a Nayara Sezotsky e hoje eu quero falar nesse vídeo aqui aonde são as melhores regiões de compra e venda dentro do mercado. Tem muitas pessoas hoje que não sabem analisar o mercado de forma correta para poder estar falando, nossa, eu vou comprar, ou nossa, vou vender, tá uma ótima oportunidade de venda aqui nessa região. Muitas pessoas já entram se enganando e vendo que somente uma vela ou um candle de força diante de uma região já é motivo de fazer uma venda ou uma compra, por exemplo. Então, antes da gente vir aqui para a lousa, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Dentro do meu Instagram, para quem aí inclusive não segue, o link está na descrição aqui embaixo, tá? Então no meu Instagram eu fiz uma enquete e nessa enquete tinha a seguinte pergunta: você compraria uma garrafinha de água mineral por R$ 2,50 ou você compraria uma garrafinha de água por R$ 25? Lógico que a maioria das pessoas, né, responderam que compraria a garrafinha de água por R$ 2,50. Por quê? Mais barato, né? Obviamente. E não por R$ 25. Só que, se você for levar isso em consideração, dentro do gráfico, muitas pessoas compram essa mesma garrafinha de água por R$ 25. E eu vou explicar tanto aqui como dentro do gráfico daqui a pouco. Então eu quero que vocês sintam essa reflexão e pensem da seguinte forma. Eu também quero que você se imagine um dono de uma empresa de distribuição de água. É que você compra água mais barata para poder revender para lanchonetes, para restaurantes, para comerciantes de beira de praia, por exemplo, para eles revender, para vender mais caro, né? Então você compra mais barato e vende mais caro para essas pessoas para você conseguir retirar o lucro. Só que dentro do gráfico, a gente também tem que pensar isso como se fosse nossa empresa. Por quê? Day trade é o quê? Day é dia, trade é um negócio. Então, isso é um negócio que você faz durante um certo dia, o mesmo dia. Então, a gente tem que pensar da seguinte forma, como se fosse um negócio mesmo, como se fosse uma empresa nossa. Tem muitas pessoas dentro do mercado financeiro, dentro do day trade, que levam isso como um jogo. Só que isso você está aqui dentro para quê? Para construir o futuro para você. Então você tem que levar isso a sério e você também tem que pensar isso como se fosse uma empresa sua. Você acorda, você senta, você vai analisar o mercado, você vai ter a posição de compra e venda para poder ganhar o seu lucro. Então você tem que pensar, parar e pensar como se fosse uma empresa, tá? Então, fazendo aqui esses exemplos, vou pegar uma caneta aqui. Quero que você ainda continue pensando na nossa lógica e na nossa reflexão da empresa, tá? Que a gente aí é uma grande empresa de água, tá? Então aqui, nosso primeiro ponto, né? O que nós devemos observar? Muitas pessoas abrem o gráfico e olham essa seguinte situação. O mercado veio em queda, depois teve uma tendência de alta, né, algumas correções e ainda continuou com uma tendência de alta e com os candles verdes ou os candles brancos, independente aí do desenho gráfico que você está analisando, uma grande taxa de força. A pessoa que está aqui nesse meio são quem? As pessoas físicas, que seria nós, população. Só que lembra, a gente é uma empresa, tá? Então, a gente não vai se enquadrar nessas pessoas físicas. A gente vai se enquadrar dentro de uma empresa. Então, muitas pessoas que entram aqui não analisam o passado gráfico e imagina, fala, nossa senhora, grande força de alta, os candles aí dando grande indicativo que vai subir. E o melhor ainda que acontece, o que pode acontecer aqui? Vir e romper nossa região, né? Vem e rompe nossa região de resistência, aí que a pessoa vai falar, nossa senhora, vai levantar o mundo aí e vou meter 20 contratos aqui. E vou, se duvidar ainda, dentro desse resultado, ainda vou tirar meu lucro do mês, tá?
Hoje a mãe sai com o dinheiro aqui estourada. Então, o que acontece com essa pessoa física que entrou nesse ponto aqui, que não analisou o passado gráfico e entrou comprado aqui nessa região? Essa região, se você for observar o passado gráfico, lembrando, o passado gráfico conta histórias pra gente. Se o passado gráfico buscou um topo ou buscou um fundo, consequentemente ele vai buscar novamente esse topo e esse fundo. Quando eu não sei, porque a gente não manda no gráfico, a gente não sabe o comportamento dele. Só que tem padrões, tem notícias aí que tudo acarreta para a gente estar analisando e tomando certas decisões corretas para a gente estar tomando a decisão de comprar ou vender. Então, se a pessoa física aqui não analisou o passado gráfico, não viu que tinha uma faixa de resistência aqui nessa região, meteu compra aqui, o que pode acontecer? Pode vir a força de saturação aqui na região e começar a ter uma decadência de venda. Que momento que é essa venda aqui? O que entra dentro dessa venda? Entra os tubarões. Que quem é os tubarões? São os grandes bancos, são as grandes empresas, somos nós, vendedores ali de água, da empresa de água. Então a gente sempre tem que acompanhar esses tubarões. A gente sempre tem que avaliar o que o mercado está trabalhando, o que o desenho gráfico está nos mostrando para tomar a nossa decisão. Se está em resistência, isso significa que o preço está caro. Onde a gente olha esses preços? Aqui na lateral do gráfico, que mais à frente ali na explicação gráfica eu vou estar mostrando. Então, dentro da janelinha lateral do gráfico, a gente consegue ver em que preço que está. Então, se a gente for olhar pela pessoa física que comprou aqui nessa região, achando que o mercado ia explodir para cima, a pessoa comprou essa água por R$25. O preço está alto. Faz sentido você, da sua empresa de água, comprar essa água aqui por R$25 e revender ela? Ninguém ia comprar porque ia estar muito caro. Então a tendência, né, a lógica dessa região aqui é aguardar uma possível acumulação, um possível desenho gráfico ali na região para poder vir trabalhar a venda. Cara, como que eu sei que os tubarões estão ali para poder entrar? Quando o mercado está subindo, ocorre o quê? Pode ocorrer a acumulação, que é o quê? Formações de doji, o mercado abrir, ficar subindo e descendo e não tomar uma direção certa, ele começar a ficar mais lateral. Então isso nos indica que o mercado está tendo uma força de saturação aqui na região para começar a reverter. Então, qual que é o posicionamento que a gente toma? A gente tem que aguardar quem? Uma estrela cadente, um downbear ou uma vela de força mais significativa para efetivar a nossa venda. Então, quando os tubarões entram nessas regiões, é aí que nós também entramos para buscar a nossa região de venda, que aí no caso a gente venderia mais caro para colocar o lucro no bolso. Beleza? Outro ponto de exemplo aqui seria em que momento que a gente faz nossa compra, né? Analisando nosso mercado, abriu, subiu, corrigiu, tomou uma grande, forte tendência de queda. Aí entra lá a pessoa física, o Joãozinho. O Joãozinho acordou, o Joãozinho malemar escovou os dentes, com toda a remela no olho, né? Tomou nem banho, tá lá com a axila toda fedendo. Abre o computador, não analisa o passado gráfico e vê essa leira de queda aqui nessa região. Sendo que ele não vê o passado gráfico, que nossa água aqui nessa região está a R$ 2,50. Então ele só vai olhar o que está acontecendo nesse momento, né? Nesse momento gráfico, vai ver essa grande força de queda aqui,
vai falar, pô, o Joãozinho hoje vai ganhar o dia. Vou meter 10 contratos aqui, vou vender tudo que o trem vai despencar para baixo. E meu final de semana aí vai ser maravilhoso. Vou levar todo mundo para pizzaria, vou pagar rodízio para todo mundo e pau na máquina. Só que ele não viu o passado gráfico. Ele não viu que todo o contexto do desenho gráfico nos mostrou que o gráfico está barato. Então, quem que está entrando aqui? É o Joãozinho, é a Mariazinha, é as pessoas físicas que estão indo a favor da tendência. Tem muitos cursos aí que fala, né? Ah, compra na tendência, vende na tendência. Só que eles não explicam em que momento que você vai estar trabalhando essas regiões de compra ou venda. E é aí que o Joãozinho se ferra. Que aí acontece o quê? A saturação da região, os tubarões, as grandes empresas entram nessa região e aí começa uma forte força de compra. Qual que é o sinal de força de compra? O mesmo da força vendedora, ao contrário, que aqui seria um martelo, seria um up bar, ou seria, vou colocar aqui do ladinho, um candle aí com uma força expressiva maior. Aí nesses casos aqui, a gente faria a nossa compra, porque estaríamos comprando mais barato a nossa água para poder vender mais caro quando atingir nossa zona de resistência. Um outro exemplo, um outro ponto aqui só para a gente concluir a parte do desenho e a gente ir para o gráfico. A gente entrou aqui, não consegui fazer nossa compra aqui. O mercado tá vindo em alta. E aqui, né, formou o outro up bar. Lembrando, up bar, down bar, padrão estrela, padrão martelo, candle de força ou candle de força de alta ou força de baixa, ele acontece em toda a movimentação gráfica. Todo desenho gráfico, tanto no meio, no topo, no fundo, ele vai acontecer. Só que a gente tem que observar o momento, aonde nós estamos trabalhando, para ter a tomada de decisão e realizar a nossa compra ou venda. Então, se aqui formou um padrão up bar, faz sentido eu comprar nessa região? Para mim, não. Tá? Faz sentido comprar aqui? Não, porque nossa região era aqui embaixo. Não faz sentido aqui, por quê? Porque nossa água já não vai estar mais no preço de 2,50, ela vai estar mais cara, vou colocar aqui 10 pila, vai estar aí 10 reais. E se você fazer sua compra aqui, seu stop loss vai ser de mais risco, você vai ter o stop loss mais caro, um prejuízo mais caro, tá? E o seu lucro vai ser menor também. Então não faz sentido você comprar na zona do meio. Tá? Nara, mas o que eu faço? Nada. Espera. Espera o mercado movimentar, espera o mercado vir buscar alguma resistência para te dar um padrão de reversão e algum gatilho para você trabalhar uma venda. Ou espera ele voltar de novo na sua zona de suporte para ele querer dar um outro padrão de zonas aí dos tubarões vindo para você ter a força compradora junto com eles. Então, coloca isso na tua cabeça. Sempre quando você for abrir o seu gráfico, ligou o computador, sentou, abriu, puxa macro, tá? Dá um zoom maior, aumenta o teu zoom para você ver o que aconteceu no passado, traça as linhas ali que te favorecem, que você acha ali que são zonas importantes, depois volta e só aguarda, espera. Não faz igual o Joãozinho que entra todo emocionado, que ele vai sentar na graxa aí e o final de semana dele não vai ser de pizza, vai ser de pão seco, tá? Pão seco com água, beleza? Então, é uma lógica, tá? Acredito que só passando isso daqui aqui na lousa já te deu uma clareada na sua mente, mas vou te levar para o gráfico ali para mostrar no gráfico regiões, os padrões de gatilho. Só que só por isso daqui eu acredito que você já deu uma visão diferente no mercado.
Agora, a partir do dia de hoje que você está vendo esse vídeo, você já vai abrir o teu gráfico e já vai ter uma noção de visão de análise diferente. Você vai perguntar onde eu tô, tá? Sempre lembrem disso, onde eu tô, tá bom? Então, bora ali pro gráfico, que daí eu vou te mostrar certinho alguns exemplos de candles, de regiões aí, para vocês estarem depois puxando o passado gráfico de vocês e analisando e ver que isso daqui realmente funciona. Bora lá! Bora lá, pessoal. Dentro do gráfico aqui, primeira coisa que a gente vai fazer, não vamos ser igual o Joãozinho ou a Mariazinha, tá? Vamos sempre lembrar que somos uma empresa que vende água. Então, primeiro de tudo, abrimos o gráfico, entramos dentro dele. Vamos buscar o quê? Nosso zoom. Vamos puxar o nosso passado gráfico para poder traçar zonas que nos interessem, tanto de resistência como de suporte. Tá? Então, observando aqui, nós já vemos um. Deixa eu pegar a telinha aqui que é melhor. Então, aqui nós já temos uma região. Eu gosto de colocar minhas linhas quando é de suporte na coloração verde, porque isso me dá um pensamento de indicativo, né? Psicológica, parte psicológica nos dá um indicativo que é compra, tá? Então, na hora que tá baixando, né, às vezes a região tá baixando muito rápido e tudo mais, na hora que eu ver o verde já me vem um gatilho, fala, não, isso aqui essa região é de compra. E na região de resistência eu coloco vermelha, que nos dá um indicativo aí de venda, tá? Então eu coloco aqui na região e se eu quiser duplicar, Ctrl C, Ctrl V, duplica a nossa região. Olhando, puxando lá mais para cima, tá? Às vezes se quiser colocar pontos mais lá em cima, às vezes o mercado quer subir de novo e buscar essas outras regiões aqui. Interessante já deixar que quando estiver chegando, você já sabe que no passado gráfico tem uma região do passado que atingiu essa região e pode acontecer alguma parte de saturação, onde o preço aqui vai estar mais caro, podendo ter um gatilho de venda na região. Então, puxou o passado, anotei, marquei os principais pontos que me interessam no passado gráfico, vou voltar o zoom, né, para o dia da operação. Então, aqui no caso, deixa eu voltar um pouquinho, só para mostrar para vocês. Voltar aqui, tá? Vindo do passado gráfico aqui, no fundo, a gente tem regiões, né? Tem uma região aqui que veio, segurou e voltou, que está meio que confluindo com essa zona de região onde o mercado fechou. Então, vamos analisar essa região. Puxar até um zoom, deixar maior aqui. O nosso mercado fechou nessa região, ele abriu mais aqui em cima e ele veio fazer a correção. Então o mercado abriu, ficou numa certa acumulação pequena aqui e veio buscar essa zona da onde o mercado finalizou, o mercado fechou e aonde tinha uma outra região também de suporte. Então, olhando todo o passado gráfico, a gente vê que essa região aqui está uma região barata. Então, em nenhum momento a gente vai pensar em vender aqui nessa região. A nossa mentalidade aqui, a nossa estratégia é pensar numa possível compra para o mercado subir. Então, olhando aqui, o que acontece? O mercado veio, caiu, veio quase buscar essa região e olha o que apareceu aqui, ó. Apareceu o nosso martelo. Então, o mercado veio para querer buscar, veio uma força compradora que seria quem? Nossos tubarões, nossas grandes empresas, veio, formou nossa região de martelo, ainda depois veio formar para nós aqui uma região de upbar para levar nossa compra
para cima, né? Nossa explosão de compra, força compradora. Então, nesses casos, a gente posicionaria uma região de compra aqui no martelo, ou poderia também posicionar uma região de compra aqui no upward, tá? Lembrando, aqui nessa região, nosso risco de stop vai estar muito maior. Então, seria mais interessante pegar na região do martelo. E nosso alvo aqui mais para cima. E olha onde o alvo veio buscar. Veio buscar uma região de resistência que tem no passado gráfico. Então, ele veio buscar, teve uma correção, né? Quem trabalhou alguma venda que lucrou, porque teve a formação de um downbear aqui, ó. Essa vela que finalizou e a próxima ela finalizou menor do que a anterior e a parte de baixo finalizou maior que a anterior, tá? Deixa eu puxar um outro zoom aqui. Aqui, melhor. Tá? Então, o que aconteceu? Né? A vela finalizou menor do que o topo em cima e na parte de baixo ela finalizou maior do que a região anterior. Então, aqui a gente tem um downbear, tanto que aqui a gente tem um upbear. Então, quem comprou aqui, guardou dinheiro aqui. Fez essa formação ainda tocando nessa resistência, quem vendeu aqui ganhou um certo valor aqui. Então, concorda, veio uma grande força vendedora e aqui veio uma força compradora. Só que aqui, ó, é zona de meio. Aqui é zona perigosa. Então, aqui você vai ter lucros pequenos ou prejuízos também, tá? Então, sempre tomar cuidado nessas regiões. Sempre buscar zonas de suporte e resistência. Aqui tocou numa resistência. Aqui valeria uma venda. Só que aqui buscou alguma região? Não. Então, sempre tomar cuidado com os padrões aqui para você encerrar a sua ordem, tá? Então, o mercado veio que tomou a tendência para cima. Um outro ponto aqui também, né? Temos aqui uma região de resistência que aconteceu o que aqui? Formou um topo duplo. Então, veio aqui, formou, corrigiu, veio aqui, formou um outro topo, formação de topo duplo, que é também um padrão de reversão, né? Algum gatilho aí, quem coloca em alguma estratégia, né? Topo duplo, algum indicativo que o preço vai cair. E olha o que aconteceu aqui nessa região. Formou uma estrela cadente, tá? Vou puxar o zoom de novo. Então, ela veio, formou estrela cadente aqui. E ainda por cima aqui veio formar nessa mesma estrela cadente. Deixa eu apagar isso aqui que tá feio. Não. Então, aqui na nossa mesma estrela cadente, nos formou um padrão downbear também. Aqui ficou maior do que a vela da próxima vela e a vela que finalizou ficou maior do que a vela anterior. Então, sempre olhar esse padrão, como se fosse início de padrão de escadinha, tá? Onde possibilitou uma região de venda aí. Vamos puxar mais um pouco aqui. Então, o mercado veio aqui, ó, nessas regiões, não é interessante, tá? Mesmo que aqui, ó, formou um padrão martelo, só que, ó, ele veio, já buscou correção, já caiu. Então, aqui é meio que zona morta. Aqui é mais ou menos onde as pessoas físicas trabalham, tá? Não vale a pena você querer comprar aqui, sendo que tem suportes e resistências para você estar buscando. Aqui vale a pena. Só que pelo horário, né, sempre tomar muito cuidado com o horário. Às vezes o mercado já está em fechamento, o movimento é mais lento, né, dos candles. Então sempre tomar esse cuidado. Eu particularmente eu gosto de trabalhar quando é início de abertura de mercado, tá? Que é onde tem mais movimentos explosivos e onde se consolida aí mais regiões de topos e fundos. Então puxando um pouco do gráfico, o mercado fechou, o mercado abriu nessa região,
e veio tentar corrigir aqui, ó. Ele veio buscar o quê? Uma outra região igual do fundo lá. Teve a região de suporte que ele veio testar essa região aqui. Veio testar. Aqui teve um padrão de upbar. E tivemos aí também uma vela explosiva, né? Uma vela bem expressiva de compra. Força compradora. Então, nossa entrada seria aqui, por exemplo, para buscar o nosso alvo, que foi certeiro, tá? Então, olha, quem comprou aqui colocou dinheiro no bolso, tá? Então, sempre acompanhar. Veio, nos deu um padrão, olhou a região, viu onde você está dentro da sua região. Claro, o mercado pode vir não respeitar também, né? Pode vir, cair, romper esse suporte e tudo mais. Lembrando, 80% de falsos rompimentos são falsos, tá? A tendência sempre ele tá retornando para a região. Então, por isso que eu busco sempre trabalhar em zonas de liquidez, que é essas zonas aí de suporte e resistência. Então, aqui formou o padrão, fez aí uma linda tendência de alta. Aqui também formou quase, né, praticamente topo duplo, onde teve padrões aí para estarem trabalhando vendas. Tá? Então, zonas aqui, ó, zonas pequenas, zonas de regiões de meio, tá? Sempre tomar certo cuidado. Então, aqui fechou o mercado, né? O que eu faço? Sempre venho no dia anterior, faço as marcações, já vou deixar até essas daqui marcadas já. Faço as marcações e espero. Chega no próximo dia, eu só estou focado aqui para ver o que o mercado vai fazer, o que o mercado vai nos dizer, se ele vai vir corrigir buscando essa região de suporte, se ele vai vir com uma tendência aqui para corrigir essa região de resistência, para vir buscar um gatilho para a gente estar vendo o que vai fazer. Vou comprar, vou vender. Tá? Então sempre lembra os preços e sempre lembra regiões. Compre no fundo, venda no topo, ok? Vou voltar para a lousa lá que tem mais outro recadinho e é isso aí. Beleza, pessoal? Então, explicação da lousa, ok. Explicação de exemplos no gráfico, ok. Então eu quero, para finalizar esse vídeo, eu quero que a gente faça um repeteco. Pega o papel, a caneta aí e anota. Primeiro de tudo, você vai entrar no mercado, você vai se considerar, você vai se tratar que você é uma empresa, tá? De água. Vocês vão sonhar com água. Uma empresa de água, tá? Feito isso, entrou dentro do gráfico, sou uma empresa de água. Próxima, onde eu tô? Onde você tá? Puxa o zoom do gráfico, volta o passado do gráfico ali, olha onde você tá, em que região que você tá. Se você tá em região de resistência, ou se você tá em região de suporte, ou se você tá no meio dos dois, buscando oportunidades depois para trabalhar em regiões de resistência e suporte. Tá? Então, empresa, onde eu tô, qual que é o preço? Tá barato? Tá caro? Nossa, letra horrível. Tá? Traça as linhas, né, de resistência e suporte. E aí, aguarda os tubarões. Aguarda os tubarões aí vir na sua forte tendência de compra e venda para você seguir eles. Lembrando, padrões de gatilho. Pode ser martelo, pode ser estrela cadente, pode ser up bar, pode ser down bar ou pode ser velas de forças mais expressivas. Beleza? Então, é isso aí. Se esse vídeo foi relevante para você, curte, comenta, compartilha aí para seus amigos e amigas que estão dentro do mercado financeiro do day trade ou que estão pensando em iniciar essa carreira aí do day trade para conquistar uma liberdade financeira, tá? Não entendeu tudo? Oh, não entendeu nada? Volta todo o vídeo, assiste de novo, reassiste, anota, desenha no caderno, faz o que quiser, vai no gráfico lá, puxa o passado gráfico também e estuda. Beleza?
Espero que vocês tenham gostado. Se você não ativou o sininho aqui ainda, ative o sininho, se inscreva no canal para receber notificações aí e estar sempre levando esses vídeos para mais e mais pessoas. Tranquilo? Grande abraço e até o próximo vídeo.